Um assunto que está bastante em alta nesses últimos dias, tanto em redes sociais, especialmente o Twitter e até o YouTube, é a questão do cinema brasileiro. Assunto que vem muito à tona por conta do último filme que saiu, nacional, que é o filme do Wagner Moura, O Agente Secreto, o filme do Kleber Mendonça Filho, que provavelmente vai ser indicado ao Oscar em alguma categoria. Não que isso seja parâmetro para algo, mas é um filme que ter isso deixa mais visível. Bem, por que esse é um assunto que está tão em alta? Acho que provavelmente você deve ter essa opinião ou conhece alguém que tem aqui. Filme nacional é ruim. É uma merda. Eu não gosto de filme nacional. Tu realmente conhece o cinema nacional? O filme nacional? Ou já fica só em volta daqueles clássicos, daqueles padrões como Tropa de Elite e Cidade de Deus? Pô, te convido então a assistir esse vídeo. Antes de tudo, por favor, comenta aqui embaixo o que tu achou, o que tu não achou, se gostou. Enfim, vamos nessa. Prazer, eu sou o Augusto, bem-vindo aqui ao meu canal. Se é a tua primeira vez aqui, muito bem-vindo. E vamos para o assunto desse vídeo, que é o cinema brasileiro. Recentemente eu vi uma discussão no Twitter que um perfil, ele lançou um vídeo que tá mexendo com alguns canais brasileiros do YouTube. Que é, pô, que a maioria das pessoas não gosta de nacional ou não querem falar sobre porque não dá visibilidade, não dá lucro, não dá visualizações. Bem, a minha opinião sobre que isso é algo intrínseco no brasileiro. Isso também não é culpa só das pessoas. Eu vou chegar lá. Eu acho que também isso é culpa da cultura em volta desses filmes. Isso tem grande parte culpa da Globo Filmes, por exemplo. Como assim? A vida toda a gente olha filmes, tipo, Até que a Sorte Nos Separe, De Pernas pro Ar, grandes filmes, não que ele seja algo ruim, do Leandro Hassum, que eu considero um ótimo ator, eu gosto bastante de alguns filmes dele, especialmente no Natal ano que vem. É só que esses filmes da Globo Filmes, que eles querem colocar sempre à tona, em alta, porque sabe que dá lucro, dá rentabilidade. Filmes de comédia, filmes baratos, filmes com o Whindersson Nunes, por exemplo, agora, filmes com digital influencers, influenciadores, subcelebridade, enfim, esse tipo de filme que custa um pouco e gera lucro. Isso também vem das pessoas que olham esses filmes. A gente sempre acha que é só os filmes da Globo Filmes, que nem eu comentei, que são os que dão na televisão, estão nos cinemas, mas há toda uma subtrama, há todos milhares de filmes que a gente não conhece. Não que não tem na mente das pessoas filmes nota 10 aqui do Brasil, ou que são muito bons. Nota 10 pra mim, como Cidade de Deus, que eu acho que quando as pessoas pensam no melhor filme nacional, eu creio que seja esse. É um dos meus filmes favoritos. Ele é. Pô, esse filme, ele sempre com aquele título: Filme brasileiro e foi recusado, que os gringos não assistem por ser muito violento. É sempre Cidade de Deus. É um ótimo filme, dá pra fazer uma crítica, um vídeo só a parte dele. Diretores famosos como Martin Scorsese recomendam e gostam desse filme, que ele é genial, eu gosto bastante. Ou falam de Tropa de Elite, que talvez o filme brasileiro mais popular e mais famoso, é muito bom também. Mas o cinema nacional não tem só esses dois filmes, né? Não se resume só a esses dois, ou a filmes como Central Brasil, por exemplo, que também tem talvez uma das melhores atuações femininas da história do cinema, que é a atuação da Fernanda Montenegro é sensacional. Mas vamos além disso. Vamos explorar filmes que tá fora do grande núcleo popular. Filmes como, por exemplo, um aqui pra mim, que talvez seja o melhor filme nacional, que é O Pagador de Promessas, filme de 1963. Você já ouviu falar desse filme? Eu tenho certeza que não. Porque ele não é popular, é um filme difícil de se ver por ser um filme em preto e branco e muito antigo. Esse filme não tá em nenhum streaming, a não ser acho na Globo ou na Globoplay. Mas olha só, ele tá de graça no YouTube. Ele tá a um clique de você. Ele é só 90 minutos. O que é a história desse filme? Provavelmente dito. É um cara que é lá do interior do Nordeste. Ele morre o burro dele. Morre o burro dele e ele fez uma promessa. Bah, meu burrinho morreu. Então eu vou ter que levar uma cruz. Acho que é em Recife ou em Salvador, eu não me recordo agora. Vou levar essa cruz lá pra pagar essa promessa. Eu fiz essa cruz, eu tive essa visão, esse sonho que eu tenho que levar essa cruz pra lá. E ele vai acompanhado da esposa dele. E quando ele chega lá, ele chega na porta da igreja, olha só, eu quero
pagar essa promessa, né? Carregar essa cruz. Aí o padre, tipo, vê aquele cara que passou a noite toda ali, passou uma noite chuvosa ali, todo molhado e tal. Vê que é uma pessoa simples. E fala, não, vamos fazer dar certo, né? Pô, olha o esforço que tu teve, tu carregou quilômetros e quilômetros essa cruz, que é uma cruz bem grande, assim, é bem... Totalmente baseado, obviamente, no que Jesus Cristo passou, levar a cruz. É só que aí que tá a graça. O padre não tinha informação que o amigo que ele prestasse essa homenagem, esse amigo faleceu, é um animal, é um burro. Ele fica, tu tá de sacanagem, é um burro, é um animal, tá trazendo isso aqui pra cá. Aí ele falou, ô padre, mas burro também é gente, burro é meu amigo, eu não ser inocente. Dele, tá, então tu vai, vou me entregar. Só que tipo, pô, mas ele fez essa promessa pra... Só que ele descobre que um terreiro de candomblé, ele fez essa promessa em um terreiro de candomblé pra Santa Bárbara. E pô, na hora o cara que é extremamente católico, é um padre dos anos 60, fica, não, tu não vai entrar aqui, tu não vai entrar aqui de jeito nenhum. Isso vai chamando a atenção das pessoas, no decorrer do filme, mais e mais pessoas vão aparecendo, jornalistas, comércios locais, utilizam aquela cena daquele homem simples para se promover e para gerar uma notícia, algo assim, para se espalhar em âmbito nacional. E o filme vai se enrolando ao decorrer disso, uma pessoa simples que só quer entregar a cruz naquela igreja. E tem todo um contexto por trás. É um filme muito Brasil, é um filme muito bom, é um filme que explora religiões, crenças. É um filme que, pô, intolerância religiosa. O que é certo, o que é errado. E é um filme que, se fosse lançado um ano depois, em 64, bem durante a ditadura militar, o golpe militar, esse filme não lançaria. Pra vocês verem, tem noção da complexidade desse filme. Outro exemplo muito bom e mais popular e mais recente é o filme da Regina Casé, Que Horas Ela Volta, que é um filme que tem uma crítica social passiva, que mostra o dia a dia de uma mulher que a vida toda trabalhou por uma casa de família, com seus patrões, tudo, ela tem tudo aquilo na mente, como ela deve se comportar, como ela deve dormir dentro daquela casa, o que ela deve fazer, que ela é totalmente subordinada àquela família. Até que uma filha dela, vai morar com ela, naquela casa, aqueles patrões. E quando a filha traz esse senso de rebeldia, da juventude em si, fica, cara, a minha mãe tá submetendo a tudo isso. Elas não tinham uma relação muito boa, mas quando ela vê que a mãe dela tá sofrendo, passando por aquilo, ela fica, mãe, te liga, o que tu tá fazendo? Só que em contrapartida, a mãe dela fica, minha filha, tem que fazer as coisas direito, você não pensa, minha filha? Não pode falar assim com o patrão ele é superior, não pode falar assim. E ela, não, mas tem uma coisa errada aí. E é um filme de cada personagem tem seu núcleo, tem seu sentido para a história. É uma crítica total ao capitalismo moderno. Ao capitalismo em si, de forma geral, ao liberalismo. E é excelente. Outro exemplo que eu posso dar aqui também é filmes Eu Sou Gaúcho. É filmes que são gravados aqui no Rio Grande do Sul, que nem muitas pessoas conhecem, mas eu vi que recentemente, muito positivo, estava em alta na Netflix. Filmes como O Homem Copiava, com Lázaro Ramos, que a Leandra Leal, por excelência, tá fazendo ótimos filmes brasileiros, como também O Lobo Atrás da Porta. Mas esse é outro caso, é outro filme que é mais recente. O Homem que Copiava se passa em Porto Alegre, nos anos 2000, como protagonista Lázaro Ramos. E basicamente é um cara tipo, essa aqui é minha vida. Minha vida cotidiana. Essa é minha vida normal. É isso que eu faço, né? Não tem muito o que eu fazer. Mas, nossa, como eu queria ganhar dinheiro. E a partir disso ele começa a falsificar dinheiro. E foi muito legal. E tem um final bem satisfatório, assim, um final bem legal, um desfecho positivo para aquela jornada de herói que ele teve. E é um ótimo filme. Inclusive tem o Agostinho Carrara, que tem uma participação muito boa, muito engraçada, muito cômica, de forma diferente da cidade. Outro filme também, Saneamento Básico. Esse aqui é obrigação assistir. Esse filme, acho que foi lançado em 2008. Olha só o elenco. Lázaro Ramos, Fernanda Torres, Wagner Moura. Fora todo o elenco de apoio, que também é do mais alto nível, como a Camila Pitanga também. O filme ele critica como o poder público tem entraves absurdos para algumas coisas que são tão simples. Tipo, eles só querem arrumar o esgoto ali de tal local. Isso perdura o filme todo. Eles têm que fazer um curta-metragem para conseguir fazer algo tão básico, que era algo para ficar nas mãos dos governantes. Tanto que tem uma cena no filme que o político, né, ele fala, não, pessoal, olha só, eu tô investindo, estou ajudando. É um filme que de forma leve, o humor, ele faz o que ele tem para fazer. Ele mostra a mensagem, é o que ele tem que passar.
Fora que é muito engraçado, tem atuações excelentes. Outro filme também tá muito popular agora. Uma frase que, por causa de O Agente Secreto, que se passa em 1977, se passa durante a ditadura militar. E recentemente, ano passado, teve o Ainda Estou Aqui, que também se passa durante a ditadura. Tá essa frase popular aqui. Filme nacional é só sobre putaria e é só sobre ditadura militar. Não sabe fazer, não se faz filme nacional bom. Pelo amor de Deus, isso tá completamente errado. Olha só quantos exemplos eu citei de cabeça aqui, sem pegar pra pesquisar, sem pegar pra analisar. E mesmo esses dois, sendo na ditadura militar, são contextos e filmes completamente diferentes. Por exemplo, O Agente Secreto é um filme que se passa em Recife durante os 77, que tem todo o contexto que o Wagner Moura ali está sendo perseguido, etc, etc, etc. É só que é uma história micro, é a história daquele personagem, daquela vivência de tantas pessoas que foram silenciadas e simplesmente apagadas durante esse regime que teve, infelizmente, aqui no Brasil. E é uma história micro, uma história que conta aquele personagem na perspectiva dele e como aquele mundo em sua volta só influencia ele. Tem contexto durante o filme, como eu já falei aqui na minha crítica, por favor, assista, mas não é esse o foco principal. Diferente Ainda Estou Aqui, que esse sim eu concordo, que tem ele sim, que é uma história real que aconteceu, que mostra o que aconteceu com aquela família durante a ditadura militar, que era uma família simples, uma família que vivia ali naquela sociedade, uma família de classe alta. Só que no início do filme, quando a Fernanda Torres ela tá no mar ali, tomando banho no Rio de Janeiro, o silêncio para e já vem o som do helicóptero. Pô, não dá pra ficar de boa. Está em meio de um contexto diferente, um contexto histórico, onde pessoas que têm X ideais, Y ideais, têm que ficar ligadas a todo momento. Por perseguição, por ameaça, por silenciamento. E esse filme, ele, eu acho não, pra mim ele é melhor que o Agente Secreto, porque ele explora muito esse lance sentimental, esse lance da família tradicional, onde o pai é silenciado, esse pai some. Como aquela família reage àquele contexto onde não tem o provedor de tudo aquilo e tudo que a personagem da Fernanda passa por um estágio de aceitação até no final conseguir, propriamente dito, provar que o marido dela morreu. Só um atestado que ele morreu, não simplesmente desapareceu. Isso que acontece durante esse filme. Outros filmes aqui que dá pra citar, agora um completamente diferente, que foi lançado ali nos anos 2000, que é O Bicho de Sete Cabeças. Eu acho que é o filme, meio errado, mas acho que esse é o filme que colocou Rodrigo Santoro no radar. Porque a atuação dele aqui, sempre tá referenciando, falando sobre esse filme, que é um filme muito atual. É um filme muito atual, porque como assim esse filme é tão atual? É um filme de uma relação entre o pai e o filho. Tá chegando um ponto tão alto de que eles não estão conseguindo se entender mais. Essa relação chega a ser algo anacrônico. Tanto que ele pega, o pai pega o personagem filho, que eu me esqueci o nome, acho que era Bruno, algo assim, e coloca ele no manicômio, porque ele tá viciado em droga e tal, só que quando o pai dele coloca no manicômio, tipo assim, ele não tem pra que estar naquele lugar, ele é só um cara viciado, normal, mas não naquele nível que é pra ele ficar. E o filme tem toda essa crítica de como um manicômio, como uma família pode jogar uma pessoa e deixá-la debilitada em um estado horrível e tudo que ele passou em volta disso, que também é uma história real de crítica a drogas, crítica às famílias que fazem isso com diversas pessoas que a gente nem sabe da história delas, vivas nos hospitais psiquiátricos. Enfim, uma série de críticas que também vale muito a pena a gente comentar aqui futuramente em outro vídeo. Mas agora que também passando de forma rápida, não ficar só citando filme por filme, que eu poderia fazer isso por muito tempo, porque que nem eu comentei. Conheça o cinema nacional. Está a um passo, a um clique de distância de você conhecer. Tem atores mais famosos aqui, que talvez é o que mais tem disponível em streamings. Como o próprio Selton Mello, que agora vai estar fazendo um filme da Anaconda também, que graças a Eu Ainda Estou Aqui, ganhou visibilidade a âmbito internacional. Ele fez O Cheiro do Ralo, Meu Nome Não É Johnny. Ele fez A Mulher Invisível. Lisbela e o Prisioneiro, que é um filme muito bom. O Palhaço, que é um filme dirigido por ele mesmo. E olha só, é tanto filme bom que eu acabei de esquecer todo mundo vendo aqui o filme do Selton Mello, que é O Alto da Compadecida. Esse aqui, genial. É bom demais. Top 5, 4 filmes nacionais, um dos melhores filmes já lançados na história. Tanto que tá lá no topo do rating do Letterboxd também, que é um aplicativo pra cinéfilo estranho. E pra registrar filmes. Pessoas que conhecem filmes como eu, mas
pode ter um vídeo sobre Letterboxd. O que vocês acham? Pode deixar aqui também, explicando a plataforma, como é que funciona. Mas enfim, pessoal, passando pelo Wagner Moura, Selton Mello, esses atores mais populares, tem outro assunto que eu quero comentar, que é a Ancine. Ancine, que todo mundo critica, Lei Rouanet e tal. Vou fazer uma pergunta aqui breve. Vocês sabem que quem mais utiliza da Lei Rouanet? Eu não vou comentar nada para não entrar muito político ou algo assim, mas eu vou deixar só uma listinha aqui do lado, só para vocês terem ideia. Que nem estão criticando agora, por exemplo, o agente secreto ter usado o dinheiro público, sendo que não foi. Esse filme foi feito de forma financiada e não teve dinheiro público, olha só, que interessante. Então a gente vê como tudo é narrativa. Por mais que tenha bastante coisas erradas dentro da Ancine, no qual até às vezes pode prejudicar o nosso cinema em vez de valorizar, a Ancine é quem distribui os filmes. É o órgão brasileiro que cuida de toda essa parte de produção audiovisual e tem que ser valorizada tanto para material interno quanto para o resto do mundo afora. Outra questão aqui que é muito importante salientar. Vocês viram a quantidade de filmes divergentes, diferentes que eu falei? Então, no Brasil, só no Brasil, pode fazer esse tipo de filme que eu comentei. Por quê? Nosso país é gigante, nosso país é continental. O quanto de cultura, o quanto de música, o quanto de pessoas diferentes, diversidade, biodiversidade, religiões. Por exemplo, que nem eu comentei, Cidade de Deus tem isso. O Pagador de Promessas também tem isso. Cara, é diverso. Olha quanta coisa tem nesse país. O nosso país, eu não posso falar pelos demais países que tem o Decorador do Globo, como países europeus ou africanos, países da Oceania. É só aqui a gente consegue fazer esse tipo de cinema. E esse tipo de produção, esse tipo de crítica. Eu arrisco a dizer e afirmo, cinema nacional é único. Não tem quem faça parecido. Então, pessoal, eu creio que o vídeo em si foi esse. Por favor, na próxima vez que eu abrir a Netflix, uma Max, uma Prime Video, Disney, o que for, o YouTube até, que tem muita coisa de graça, só pesquisar que vocês vão encontrar. O Pagador de Promessas, por exemplo, é uma grande porta de entrada, que eu recomendo bastante. Mas só aqui você consegue fazer. Mas na próxima vez que for abrir, escolha, assista um filme brasileiro. Por exemplo, você não acha estranho, isso deve estar na nossa mente, que a gente trata filme nacional como estrangeiro e filme americano como nosso padrão? Sendo que é para ser o contrário. Filme estadunidense, filme americano que é o estrangeiro. O nacional é nossa, nossa língua. Não sente um conforto no coração em assistir algo que conversa com a gente, sendo no dia a dia, cotidiano ali, a parte da linguagem e tal, onde a gente se sinta em casa, por compartilhar isso com o nosso cinema nacional. Poxa, o cinema que a gente vive desde pequeno, não que seja ruim, pelo contrário, muitos dos meus filmes favoritos e meu amor pro cinema veio do cinema americano. Mas tem um escopo além disso, tem um cinema muito antes de Hollywood. Cinema alemão, cinema italiano, que dá pra gente falar, como Cinema Paradiso, Ladrão de Bicicletas, que são filmes maravilhosos. Cinema oriental, tem tanta coisa boa. Tirando o mais popular, por exemplo, também, que dá pra falar, que é o Estúdio Ghibli. Mas pegue esse escopo, procure, pesquise outras formas de cinema, outras coisas de cinema que há histórias tão boas a serem exploradas e nós aqui na Terra não conseguiremos olhar todos esses filmes, todas essas coisas, tantas produções boas que tem. Vamos ser pouco do clichê. Jumanji, filmes do The Rock e coisas assim, Los Furiosos, que não são ruins, mas segue aquele padrão que a gente já conhece. Vamos além disso. Então, pessoal, acho que é isso. Eu tentei não entrar em polêmicas como youtubers ou algo assim que não propagam nosso cinema por questão de visibilidade, etc, etc, etc. Então foi isso. Por favor, se você conheceu algum desses filmes, comente aqui embaixo. E reforçando, deixa o like e até a próxima.